Eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Obrigado a você que chega toda terça-feira aqui comigo com a Lua. A Lua que, infelizmente, não poderá gravar comigo hoje. Ela está em viagem. Cá estou solitariamente, eu, querido Érico Marmiroli, que já é de casa, já indicou nomes aqui pra gente, fez a ponte com o convidado de hoje. Não tenho recebido essa semana pelo simples fato que eu não fui ao correio. Eu não tive tempo de ir ao correio. Então, provavelmente no próximo episódio vão ter bastantes recebidos. E você que quer mandar material para a gente, para o Rabiscos, Caixa Postal 129, CEP 37701, que está 37701-010, Poços de Caldas, que está aqui na descrição do episódio. Quero falar com o pessoal que manda livro, que eu analiso tudo com muito carinho. Infelizmente, eu não consigo ler todos em tempo hábil, não consigo entrevistar todo mundo, porque é muita gente que chega, nós somos em 4 no Rabiscos, e então a gente tenta fazer uma dinâmica curatorial, a gente tenta sempre conversar com todo mundo, mas infelizmente, se a gente quisesse gravar todo dia, a gente teria convidado. Isso é bom, de certa forma, isso faz com que a gente consiga atingir aí um público grande e divulgar a literatura, que é o que está precisando, né? Se você está ouvindo a gente no Spotify, dá notinha pra gente lá, coloca 5 estrelas, ajuda pra caramba o Spotify distribuir. Se você está ouvindo pelo Deezer, favorite a gente. E se você estiver ouvindo pelos meios, pela internet normal, compartilha, curta, que ajuda a gente pra caramba. É isso? Bom, vamos ao papo. Hoje a gente vai falar com o Elcio Barros e também um pouco sobre o seu livro, Os 15 Heitorzinhos e Outras Histórias, que é um livro sobre contos que celebra aí uma literatura cinematográfica, onde a visualidade das narrativas mostra um Brasil aí entre ruínas e reconstrução. Muita ligação com o realismo fantástico, a gente vai falar disso. O Elcio é artista visual, escritor, formado em cinema, tem esse clima fortemente fantástico nas suas histórias, são muito legais. A gente gostou muito de ler e vale muito a pena. Elcio, obrigado, seja bem-vindo ao Rabiscos. É um Prazer todo meu. prazer ter você aqui comigo. Eu queria começar o papo contigo falando das suas origens, né? Você vem de uma origem periférica, você é filho de É, nordestino. o pessoal lá de casa veio fugindo do Nordeste nos anos 50, né? Se estabeleceu na periferia do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, né? E como que Inclusive, foi você na periferia do Rio? Como que foi como que foi seu despertar para interesse pelas artes? isso foi viagem, né? Eu fiz eu casei com uma estrangeira, com uma alemã, e aí eu não estava nem pensando nisso. Até então, eu fazia só charge política, né? Era um cara muito engajado, né? Inclusive nem era PT ainda, era um pouco de PMDB ainda, que era a oposição naquela época. Aí eu fazia muita charge. E aí, um tempo depois, eu resolvi fazer arte abstrata, na medida que eu viajei pela primeira vez à Europa e vi todos aqueles museus. Aí eu voltei encantado e resolvi ser artista plástico de arte abstrata. Foi mais ou menos isso. Uma coisa que contrapunha um pouco a minha origem, né? Porque ninguém na periferia estava pensando tanto nisso, né? Para mim, engajamento político era mais importante. Mas só que com essa coisa, né, de ir para a Europa, eu mudei um pouco de ideia, né? Eu acho interessante isso que você falou, porque ao ter contato, né, com o mundo, com museus, enfim, isso foi despertado em você. E isso mostra que quando a gente não tem esse acesso de cultura no Brasil, quantos jovens, né, não deixam de ser artistas plásticos, deixam de ser escultores, pintores, escritores, quantos É jovens, engraçado, né? por isso, né, por não ter esse acesso. E o seu engajamento político vem de casa? Por que que você Não, diz isso? simplesmente eu estava solitário nisso, né? Sei lá, foi, né? Eu fui procurar esse tipo de coisa e encontrei, né? Me encantei com isso, Você acha que basicamente. é Acho que foi possível fazer arte sem sem ter ser político? sem ser político. Sim, É. eu acabei fazendo arte que não era política, né? A arte abstrata é uma coisa que só
faz valer os sentidos, né? Procura o sentido estético, né, da imagem. E enquanto que a arte mais política, né, eu nem achava que era política, que era arte aquilo. Era charge com o objetivo para fazer com que as pessoas se conscientizassem. Você acha que a gente pode falar, então, ainda que seja uma arte abstrata, você como artista plástico, você acha que a gente pode falar que a arte como instrumento de ruptura, de questionamento, de sensações, de sentimento, ela é desvinculada de movimentos sociais Acho que ou não, aparentemente é desvinculado, assim, né? Mas eu acho que o simples fato de sensibilizar as pessoas, eu acho que, de alguma forma, elas acabam se conscientizando, né? Ficam mais espertas, né? Entendeu? como que você vê a política hoje, Elcio, dentro dessa bagunça que a gente está? Nós estamos gravando antes da eleição do segundo turno. Esse episódio vai ao ar após o segundo turno, já com a eleição para presidente decidida. Como que você vê o cenário, assim, dentro de O você que está cenário, criando? eu acredito que eu fico torcendo que a esquerda vença de novo, né? Porque essa esperança dessa administração foi danosa, né? Foi destrutiva, né? Espero que isso acabe, né? O Brasil não tem futuro nenhum com isso. Eu acho que a gente vai conseguir, né? Quer dizer, Tomara. uma declaração pelo Lula, né? Espero que estejamos falando aqui com o Lula eleito. É claro, Espero que vai ser estejamos eleito. falando aqui com o Lula presidente, porque a gente sabe a importância que é ter um presidente que minimamente respeite a democracia e também respeite aí os movimentos Recuperar culturais. tudo que foi destruído, né? Que esse cara fez de destruição. Ô, Elcio, quando você teve esse primeiro contato, que você foi para a Europa, né, você casou com uma pessoa estrangeira, você teve contato com museus, se interessou por arte, é, qual que é o paralelo que você vê, ou a congruência que você vê da periferia com esse acesso à arte, que as artes plásticas no Brasil ela é um pouco mais elitizada, ela é acesso a pessoas que têm mais condições financeiras. Como que você vê esse paralelo, assim? Como que você se coloca nessa É, análise? de uma certa forma, é uma coisa que não vai paralelo e essas linhas não se tocam muito, né? Eu acho que, infelizmente, não falta muita conscientização das pessoas, né? Eu acho, em termos de Eu, arte. pode falar, desculpa. Não, era isso que eu estava falando. Você Eu ia escreve falar. realismo fantástico, né? Que para mim é uma das literaturas mais permissivas do mundo, assim. Na verdade, nem todos os meus contos são baseados em realismo fantástico. Muitos são até meio realistas, até. Uhum. Porque não tem só esses contos do livro, tem contos no meu blog também, está cheio de contos lá, que eu não publiquei ainda. Mas eu não acho que eu seja um escritor de realismo fantástico. O realismo fantástico só entra na história na medida que há uma coisa assim que eu não consigo resolver assim de uma forma realista, né? Aí eu alinhavo com essa coisa dessa coisa da fantasia, né? Eu acho. Como que você dialoga as suas artes plásticas com a literatura? Porque são dois tipos de expressões diferentes, mas que Né? envolve diretamente com o sentimento É, de uma, quem está recebendo, né? é uma coisa que eu tenho 37 anos que eu sou artista plástico, né? E tem uma longa caminhada, e essa coisa da literatura é uma coisa recentíssima, tem 7 anos só. Quando eu comecei com a literatura, eu fiquei muito feliz, porque eu finalmente consegui fazer uma coisa que era bem explicadinha, né? É uma coisa que dá para contar uma história com começo, meio e fim, né? E a pintura não, a pintura é uma coisa que já está lá, sabe? Não dá para não dá para contar a história exatamente com
com a E, pintura, né? e como que você, sendo um jovem de periferia, como que você contou um pouco de como que você teve acesso às artes plásticas e a literatura, como que entrou na sua vida? Eu sempre gostei de escrever, só isso. Só eu tinha um purismo na escritura, em tudo em todos os trabalhos que eu fiz, eu primava pela excelência, né? E a literatura entrou na minha vida há uns 7 anos atrás, quando a minha mãe ficou doente, né? E aí eu estava muito agoniado com isso. E aí eu comecei a escrever histórias nossas histórias da nossa casa, do nosso passado, sabe? Até remontando até os anos 30, né? Tem uma história de uma pessoa, irmão da minha mãe, né? Ele morreu cedo, caiu de um andaime, né? E aí até, sei lá, um pouco no futuro, né? Projetando um pouco para o futuro. Era uma forma de desopilar meu coração, que estava muito, muito aflito, né? E aí eu estava até pensando, poxa vida, bem que eu poderia escrever, né? Escrever coisas, né? Mas eu não sabia se, eu não tinha certeza se eu ia conseguir inventar histórias. Aí depois de um tempo, as histórias começaram a aparecer e eu contei essas histórias. Você falou que você cuidava da sua mãe que estava doente, é isso, né? E ela Exatamente. faleceu ou não? Já Já faleceu. faleceu. Em 18 E ela faleceu. interessante essa descoberta da literatura mais tardiamente, nesse sentido, né? Você Uhum, estreando na literatura com um livro maravilhoso, inclusive, com uma capa uhum. lindíssima também, A capa é um desenho meu. maravilhosa. Gostei muito da capa. Uhum. E quando você fala que você começou a escrever porque você estava cuidando da sua mãe e, de certa forma, quis contar a memória da sua família, é, por onde que você começou, assim? Que história da sua família que você pode contar pra gente que pode ser considerada um start, assim, Acho do seu que mundo acho que literário? a primeira história que eu contei foi no começo da nossa família na periferia, que eles vieram do Nordeste e se instalaram muito precariamente nessa periferia, lá em Nova Iguaçu, né? Não tinha nada. Aquele local tinha sido só plantação de laranja. E aí, como estava vendo muita gente do Nordeste, eles lotearam tudo, né? E aí o pessoal ficou lá. E tinha eu contava a minha história enquanto criança pequena, né? Com 1 ano de idade. O ponto de vista nessa história sou eu com 1 ano de idade, né? Alguma coisa eu inventei, a maior parte das coisas eu inventei, mas alguma coisa é real. E aí eu conto a história de que eles iam se transferir para um terreno, fazer uma casa, e nesse terreno anteriormente havia um acampamento de ciganos, né? E esses ciganos teve um incidente que uma cigana ateou fogo às vestes, né? Isso foi uma imagem muito impressionante. É um conto que chama A Ela, Cigana Incendiada, mas normalmente eu inventei essa palavra, né? Porque incendiada seria uma casa, né? Mas eu ah, não sei por que me veio ela botou fogo, ela tipo, se matando, assim, se matando, ela morreu mesmo. e você viu? Não, cara, eu não vi, não. Não Você... vi porque na história eu tenho 1 ano e meio de idade. Ah, você tem 1 ano e meio, não era Não, da memória. até 1 ano, quase 1 ano. Interessante, e você ter essa ideia da perspectiva de uma criança de 1 ano. E Pois você é. chegou a mostrar essas coisas para sua mãe? Você lia para ela? Cara, minha mãe estava meio passada já, tadinha. Eu não via muito. No começo, eu chegava junto dela, na cama dela, sofrimento, né? Aí eu contava as histórias, ela reconhecia o que tinha passado, né? Até histórias do passado lá no Maranhão. Mas não, depois ela não sabia mais muita Você, coisa. você falou que você fazia antes de mexer com artes plásticas.
fazia charges políticas e tal. E você passou por alguns períodos políticos também, né, no Brasil, pela sua idade, experiência, maturidade. O que que você Essa, vê de diferente hoje, Elcio, daquela época? O que que não você sei, consegue, você que passou por tantas fases políticas no Brasil? quando eu comecei, o PT não estava muito em voga ainda, né? Era Uhum, muito antes, né? Ainda era o PMDB, né? Que era a coisa possível que tinha no momento, né? O PT ia sair, ia começar um pouco depois. Mas é uma coisa em relação ao que se faz hoje de política, né? A gente perdeu a inocência completa hoje, virou uma bagunça e uma nojeira, né? Mas naquela época ainda tinha alguma coisa de uma certa, um certo purismo, né? a gente pode falar de uma semelhança do período autoritário brasileiro ditatorial, militar. Essa coisa militar eu peguei lá no finzinho já e Uhum. eu não estava muito engajado ainda não. Só peguei Geisel, Ah, você pegou 75, gás. estava rolando ainda alguma coisa, mas eu era um universitário ainda. Você não Quer dizer, chegou eu a. ia ser universitário. Tá. Comecei a estudar em 75. Eu fiz esse tal de curso de cinema, que está me fazendo muito bem até hoje. Eu não consegui ser cineasta, né? Porque, na verdade, eu não consigo trabalhar junto com ninguém. Não Isso consegue. não, não. O cinema é uma coisa muito gregária, né? Não tem, sabe? O, você fala do cinema aí, né? E os seus contos também, eles são muito imagéticos. É, São, eu acho que até pela sua formação, né, de artista visual e hum, tal. E a nossa sociedade hoje, atual, ela é muito mais de série, filme, linguagem rápida, imagens dadas, né? O tempo todo tem muito memes, tem muita aquela coisa muito apressada, né, de informação. E você consegue fazer um paralelo entre a disputa entre a literatura tradicional e essa linguagem atual, o tempo da arte ser um pouco mais lento com essa correria que é hoje? acho que a grande arte, né? Acho que eu já ouvi essa palavra, né? Acho que foi Rubem Fonseca, né? Eu acho tão lindo isso, essa coisa da grande arte. É quando você se esmera, né, para fazer as coisas, né, e faz bem, sem essa pressa dessa coisa de hoje em dia, né? Eu acho que eu faço isso. E essas coisas que dizem que parece cinema nos meus contos são as coisas que eu mais curto fazer, sabe? Às vezes é muito difícil para descrever certas coisas, certos movimentos, mas é o que eu mais gosto, mais gosto mesmo. Você tem uma comunicação é, com algum tipo de. Você tem alguma vivência com pessoas que começaram a produzir agora, com jovens artistas ou não? Você é uma, Na verdade, não. Eu estou assim bem calouro assim na literatura. como você chega na Eu tô, literatura? Você estranha o quê? O que que você está estranhando nesse mundo não novo? estranho nada. Eu conto histórias, gosto de contar. Quanto mais, eu não me vejo fazendo histórias longas, porque eu gosto dessa coisa fragmentada, né? Eu gosto dessa variedade. Você vê que no meu livro tem histórias para todos os tipos, né? Para todos Uhum. os de narrador, sabe? E tem uma águia que fica falando, pensando na vida durante 100 anos, tem um besourinho pequenininho que conta da sua vida durante 5 dias. O, Eu gosto disso. o Eu conto que a gosto. Lua mais gostou, e ela falou pra gente falar dele, então cá estou falando dele, é o conto Os 15 Heitorzinhos, né? Que é a É. história de um parto de 15 gêmeos que Uhum. acontece, né? Todos muito iguais, todos iguais, né? E a Lua falou, pede para ele contar um pouco a história desse conto, porque ele de fato é muito legal, assim. Essa história, eu estava em casa junto com um amigo e eu vi uma coisa elétrica passando na minha cabeça desses seres, vários seres. Aí daí surgiu isso.
E eu contei, a história era que esses meninos eram todos muito maus, assim, machistas, misóginos, né? Depois eu cheguei num ponto que eu não sabia o que fazer com eles. Eles eram inviáveis, eles não podiam sair na rua, porque eram estranhos e tal. E aí eu fiquei pensando um tempão. Aí eu descobri uma, uma solução para eles, que é a solução dura a metade do conto. É uma apresentação até a metade e depois é o desfecho que dura a metade. Eu nunca vi porque em termos assim, por exemplo, em cinema, por exemplo, segundo essa coisa de roteiro, se você escreve, segundo os americanos pensam, né? Você fica aquela marcha contra marcha para despertar o interesse da pessoa. E quando você finalmente não consegue não consegue ter mais nenhuma coisa para resolver, aí a coisa se fecha. Tem que acabar com a história, senão fica horrível. E esse conto não, esse conto é a metade, são umas 20 páginas só de desfecho. E é um Eu acho, desfecho que é. Hã? eu acho isso ótimo. É, né? Ô, Eu Elcio, gosto. Fala. não pode falar, desculpa, te cortei. Não, não, eu adorei fazer esse conto e realmente é o carro-chefe desse Agora livro. conversando com você, dá para entender um pouco, dá para entender um pouco a dimensão que você é, Aham. porque você vem de uma família nordestina que vem para o Rio de Janeiro, vem de uma periferia, tem acesso a lugares refinados no sentido cultural, vira artista plástico, estuda cinema e vai escrever. Então você tem uma bagagem cultural muito grande. E eu Graças a acredito Deus. até que dentro do realismo fantástico, isso é uma coisa muito importante, porque ainda que não que você precise morar fora do Brasil, não é isso. Você pode ter acesso a essas coisas lendo e tudo mais. O que a gente vê hoje com os jovens da periferia, e o Rabiscos trabalha muito com a literatura marginal, com os slams, é justamente esse despertar das pessoas que estão na periferia que começam a ter acesso e começam a se desabrochar e escrever coisas incríveis e viram diretores de cinema e vão estudar jornalismo e tudo mais. E dá para sentir isso em você também, porque o seu livro é um livro muito rico. Eu até falei isso para o Érico, que é um livro que faz a gente gostar de ler, assim. É um livro até para quem não é muito adepto à leitura de contos, ter esse acesso, né? E às vezes começar até a ler contos a partir dele. Como Dizem que é que fácil ler, né? é uma E que é delícia de muito ler, fácil. é uma delícia de ler. Tem contos Foi. ótimos. Eu gostei muito do conto Espírito de Porco, por exemplo. Eu adorei esse conto que envolve a gente e tem um quê cômico assim nele também. Certo. E eu achei ótimo, né? E desses contos que você selecionou para os 12 contos que você selecionou para o livro, como foi feito assim? O que que você selecionou, escreveu para o livro? Teve algum mais difícil para você? Simplesmente peguei os melhores contos que eu tinha, né? Os melhores contos que eu tinha no momento. Aí ficaram sobrando uns 8, assim, do lado de fora, que depois que o livro foi editado, eu comecei a reescrever isso. Foi bem legal, mas Isso é bom, te não sei, despertou de certa forma. eu sou o meu próprio curador, né? Não tem ninguém palpitando. Não, até então ninguém nem sabia. Foi uma coisa assim completamente secreta. Mandei para essa editora e eles resolveram. Não sei nem se eles leram. Talvez eles leram um parágrafo. Ah, é provável que leram, viu? É. Não. Todo, todo movimento que a gente faz junto é como se eles não soubessem. Na verdade, é uma editora que faz simplesmente vive De livro, desculpe assim. dizer isso, vive de fazer essa interação. Ela cobra um valor Uhum. e É, faz a edição. é uma Não, literatura independente, não, assim. não tem nada de errado nisso. Não, Não. claro que Eu não. acho ótimo. Aliás, eu acho que isso é até importante falar, porque é uma literatura independente. Isso aí você produz seu livro e você coloca ele no mundo, e Se pelo não, contrário. se não fosse por isso, talvez eu não ia editar nunca, né? Sabe? E até porque o mercado ele é muito louco nesse ponto. Aqui no Rabisco mesmo, a gente entrevista muitos escritores, escritoras independentes que estão chegando no mundo, e é isso, bate a cara, vai lá, publica,
e vende, e a partir daí começa a despertar. Porque eu tenho certeza que, porque assim, seu livro é interessante pra caramba, os contos são muito bons, até a sequência deles são boas de ler, né? Uhum. E eu acho que tem uma identidade muito própria sua, assim. E agora, conversando com você, dá para entender mais, assim, dá para entender mais. O que que você costuma ler, Elcio? O que que você, que fonte você bebe literária, assim, Eu gosto muito de literatura mesmo, de romance. de romance? De um tempo para cá, eu nem tenho lido muito, porque eu tive um descolamento de retina. Sério? Eu não estou lendo muito bem ainda, Não tá mas conseguindo está escrever também, não? avançando. Escrever, eu escrevo, ler no computador facilmente, né? Que eu posso aumentar e tal. É isso. O problema do livro é forçar, mas está com problema nas duas vistas, Mas não? eu gosto muito de biografia. Atualmente, eu estou lendo uma biografia do Fernando Moraes, do Lula, que é um Ah, espetáculo. é Eu ótimo, né? consegui ler. E os livros dele são ótimos. É. Os outros livros. Ele é bem um viés bem político, assim. É engraçado que todos os episódios agora do Rabiscos que a gente tem conversado, eles têm caído para o lado político. É impressionante que a gente não consegue fugir desse tema e eu acho que é a situação que a gente está vivendo, assim. Você vê o mundo hoje, Elcio, com mais esperança ou você vê o mundo com mais dureza, assim? Eu acho que o mundo tem pouca chance, eu acho, Você é mais de ir muito pessimista. para frente, né? Porque tem muita degeneração da natureza, destruição, né? Os caras querem ganhar só dinheiro e não prestam atenção no que, na mãe natureza, né? E essa coisa da política é uma coisa muito, sei lá, comezinha mesmo. As pessoas estão a direita está tomando conta mesmo. E tem tem muitos artifícios, né, para poder se fazer valer, né? Eu não, talvez um pouquinho mais, né? Eu não sei até quando vai, mas eu espero, né, que eu tenha um neto, né? Eu espero que ele seja muito feliz aí. Você participa ativamente de algum movimento político hoje? Você. Não, na verdade não, cara, porque eu acho que eu sou pintor, eu sou um pintor assim, sei lá, quanto mais, eu sou obsessivo, né? Fico pintando, 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 e ainda me surge essa coisa da literatura e não vai dar. Eu tenho que aproveitar, né? Sei lá. Mas acho que a sua literatura e a sua arte visual fala por si, isso é muito importante. Eu acho que não tem Hum, como fugir hum. da política você sendo um ser completamente político, né? Das suas origens, da onde você é. Eu estou fazendo política, né? Eu fico mais feliz com a literatura que eu faço mais política, porque eu retrato uma coisa da minha realidade, né? Sei lá, da história, um pouco da história do Brasil também, mais ou menos isso. Você está continuando escrevendo? Você continua escrevendo no seu blog? No meu blog eu tenho uns 12 contos lá, que daqui a pouco eu vou tirar todos, né? Porque eu espero publicá-los. Mas são coisas muito interessantes e na mesma toada, assim, sempre Ótimo. coisas variadíssimas e tal, e muita fantasia, sabe? Tem a história do, como é que fala, do Carta para um Jovem Elefante. Uma O que velha é? elefanta, uma velha elefanta, depois de um tempo, escreve uma carta para o filho dela, né? Só que ela não vive, os 30 anos ela não vive com ele, mas aí ela fala, escreve uma carta para ele dizendo que na época que ele nasceu, ele estava sendo, tinha uma grande exploração de marfim, né? E aí ela conta a história disso, como foi feito para fazer, como, por Interessante. exemplo, Ganesha aparece na história, Ganesha, que é um deus elefante, né? Uhum. Ele entra, né, para ajudar nisso, né, para afastar os afastar os caçadores assim, de marfim, né? Joga um pó cor de laranja em cima deles, eles saem correndo, né? Interessante. Coisas assim. Ô, Elcio, eu queria que você falasse de um conto específico tem a ver com. A gente vive também, nesse momento atual,
muita discussão em volta dos evangélicos, das igrejas e tudo mais. E, e eu queria que você falasse um pouco do conto A Ressurreição de Janice, que é uma história, para mim, meio satírica também, mas eu gostaria de ouvir da sua boca como que foi criar esse conto e que falasse um pouco dele para quem está ouvindo e não conhece. Isso aí, na realidade, foi uma história de jornal. Eu ouvi e resolvi desenvolver isso. Mas o pastor não era um pastor desses bem interesseiros, era um pastor comum até, sabe, bem intencionado. E, e foi isso. Eu sei, tem muita gente que acha que fica esperando até o final para saber se realmente a Janice vai se levantar Voltar ou do não? caixão, mas ela não levanta, sabe? E esse livro esse conto foi traduzido em alemão, mas Olha só. estou esperando que ele seja publicado em algum canto lá, no jornal, não sei. Pelo menos estou nessa tratativa. Mas é bem realista esse conto, né? Não tem muita fantasia, não. Não, ele não tem. Mas é um conto que eu gostei, particularmente eu gostei, sim. Eu até achei que nessa expectativa, né, dela voltar a viver e tal, poderia ser um final assim fantástico, né? Não, mas eu acho que ia ficar meio uma apelação só. Não queria isso, não. E onde que a gente acha seu livro para comprar? Quem está ouvindo aí, pessoal que quer te... Por enquanto tem nos sites, né, na Amazon, tem Ah, no Mercado, não, Mercado Livre tem, acho que é tem o mais também. barato que Eu vou tem. colocar no link da descrição aqui, depois o Érico me manda. E, cara, te desejo muito sucesso. Eu adorei seu livro. Obrigado, Adorei obrigado. saber a sua história também, essa história, né, rica e de envolvimento com as artes plásticas, agora mais tardiamente com a literatura, que vem aí dessa fronteira aí com a sua mãe doente também, e eu acho que isso enriquece muito, enriquece. Hoje, se eu reler o livro, eu tenho certeza que, sabendo da sua história, ele Vai ficar mais interessante, ressignifica. né? E se as pessoas quiserem consultar meu blog, pode ir lá, enquanto tem vários contos lá. É Elcio Jorge Barros, junto, né? E depois .wordpress.com. É o jorgebarros.wordpress.com. Isso, É, pode ir eu, lá. eu vou deixar aqui na descrição também. Quem tá. O Érico até já me mandou. Eu vou deixar aqui na descrição. Quem tá ouvindo em casa, então, pode acessar a gente. Tá É, bom. obrigado pelo papo, foi muito bom. Desejo sucesso, desejo que os outros livros venham, porque você é um escritor incrível. E eu acho que não pode parar nesse único livro, não. Tá bom. Fico super feliz de ter falado contigo. Obrigado mesmo, viu? Eu quero Super deixar um feliz também abraço. de ter virado escritor também. Ah, e eu acho que o mundo literário agradece, sem dúvida nenhuma. Para quem gosta de contos, é um excelente livro. Quero agradecer ao Érico Bom, também. Érico, obrigado pela ponte, por estar aí com a gente fazendo o Corre junto com o Rabiscos e sempre portas abertas para você. Pessoal de casa, quinta-feira a gente volta com a Carol Pedrosa e o Cabine do Filme. É isso, bom dia, boa tarde, boa noite.